Recapitulando a aula anterior, quando falamos sobre sucessão legítima, vocês com certeza se recordam que utilizamos muito a expressão direito de representação. Pois bem, antes de iniciarmos nossa aula de hoje sobre sucessão testamentária, vamos relembrar principalmente por que o direito de representação somente se dá na sucessão legítima e só caberá na sucessão testamentária se o testador assim o dispuser. E ainda, se dá unicamente na linha descendente, nunca na linha ascendente, como determina o artigo 1852. Por exceção, cabe na linha colateral, mas só quando concorrerem irmãos e sobrinhos do falecido, sobrinhos estes de irmão pré-morto, conforme estabelece o artigo 1853. Também não é aplicável o direito de representação nos casos de renúncia, pois o herdeiro é considerado como se nunca tivesse existido, conforme expressa o artigo 1811. Com relação à porção legítima, tema igualmente importante para a aula de hoje, como dito anteriormente, caso o testador tenha herdeiros, ascendentes ou descendentes, não terá ele plena liberdade de testar, em razão da lei permitir que ele disponha de apenas metade dos seus bens, porque a outra metade pertence aos herdeiros necessários, aqueles mencionados no artigo 1829. Acredito que agora possamos entrar no assunto sucessão testamentária. Consta do direito romano, à medida que se individualizava a propriedade, sentia o homem a necessidade de se afirmar depois da morte, escolhendo aquele que recebesse seus haveres. E a primeira noção de transferência de bens por declaração de vontade apareceu como ato de adoção, isto é, o adoptio in hereditatem, que podemos chamar de a origem genética do testamento. O novo Código Civil, assim como o anterior, permite a coexistência das duas modalidades de sucessão ao mesmo tempo, quais sejam a legítima e a testamentária, previstas respectivamente nos artigos 1829 e 1857. Vejam só, Caio Mário da Silva Pereira define sucessão testamentária como aquela que se dá em obediência à vontade do defunto, prevalecendo, contudo, as disposições legais naquilo que constitua o ius cogens, bem como naquilo no que for silente ou omisso o instrumento. Embora a finalidade original do testamento seja dispor dos bens para depois da morte, pode o ato conter disposições sem cunho patrimonial, como o reconhecimento de filiação ou a nomeação de um tutor ou curador. Podemos definir testamento como o ato pelo qual uma pessoa dispõe de seus bens para depois de sua morte, ou faz outras declarações de última vontade, por exemplo, um reconhecimento de filho, como dissemos há pouco. Trata-se de negócio jurídico com efeito causa-mortis, unilateral, de caráter personalíssimo, tem que ser solene, é gratuito e pode ser revogável a qualquer momento. É ato de última vontade ou causa-mortis, porque seja qual for o momento em que a vontade tenha sido emitida, seja qual for o momento em que o testamento tenha sido feito, será sempre a última vontade do testador. É unilateral porque é a única declaração de vontade do testador. A aceitação ou não do herdeiro definitivamente não é necessária para que o contrato se aperfeiçoe. Para cercar de respeito o ato, deverá o testamento ser realizado da maneira a dar a máxima garantia e certeza à vontade do testador. E esta solenidade é a substância do ato. O ato de testar deve ser elaborado
unicamente pelo testador. Não é admitida a interferência de outra vontade. Tanto é assim que não é permitido ser o testamento elaborado por mandatário. É ato personalíssimo, exclusivo do testador. Mesmo que se imponha encargo ao legado, o ato em si é de natureza gratuita, não perde o caráter de liberalidade. Também existirá sempre a possibilidade de revogação da vontade. Todo negócio jurídico deve obedecer à regra geral, a qual condiciona sua validade a agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei, como estabelece o artigo 104 do Código Civil. A capacidade para testar não deve ser confundida com a capacidade para os atos da vida civil e deve ela ser verificada no momento em que o ato é praticado. A capacidade para testar é especial e a lei impõe determinadas condições para que seja o ato realizado sem que padeça de nulidade ou anulabilidade. O artigo 1860 dispõe que, além dos incapazes, não podem testar as pessoas que, no ato de fazê-lo, não tiveram pleno discernimento. No que diz respeito à incapacidade em si, é conveniente vocês verificarem os artigos 3º e 4º do Código Civil, os quais falam justamente sobre a capacidade relativa ou absoluta. Pela leitura deste artigo, ou seja, o 1860, tudo leva a crer que a intenção do legislador era não só apontar os que são incapazes de darem testamento, como também esclarecer que no momento de testar, se essas pessoas não tiverem discernimento pleno durante o ato, este será nulo, mesmo que essa ausência de consciência ocorra por uma causa transitória. Reforçando, os atos da vida civil não podem ser praticados pelos relativamente incapazes, salvo se assistido por seus representantes legais, como determina o artigo 4º, inciso 1º do Código Civil. Mas esclarece o parágrafo único do artigo 1860 que é considerada plenamente capaz para testar a pessoa a partir dos 16 anos de idade e poderá ela outorgar o testamento sem assistência do seu representante legal. Até porque, sendo o testamento ato de vontade, de caráter personalíssimo, conforme dispõe o artigo 1858, não pode o testador ficar sujeito à assistência ou autorização ou anuência de quem quer que seja. Também não será invalidado o testamento em razão de incapacidade posterior à sua feitura. O ato será válido e eficaz. Já o testamento realizado por incapaz, como ensina o artigo 1861, não terá validade, mesmo que ocorra a superveniência da capacidade. Isto quer dizer que, mesmo a pessoa sendo declarada capaz, depois de confeccionado o instrumento, se no momento em que ele se efetivou, o testador não tinha condições de declarar a sua vontade de forma lúcida, será considerado inválido o testamento. Vale dizer que a invalidade testamentária tem patamares diferenciados, operados pela nulidade, que é prevista no artigo 166, e a anulabilidade disposta no artigo 171, também do Código Civil. Aprendemos que todo ato nulo é insuscetível de ratificação e nem se aperfeiçoa com o tempo, conforme dispõe o artigo 169. Entretanto, o artigo 1859 estabelece o prazo decadencial de 5 anos para impugnar a validade do testamento, a contar da data do seu registro.
Trata-se de expressa exceção ao artigo 169, aplicada aos casos de nulidade. Portanto, passados os 5 anos, contados da data em que foi registrado o testamento, não mais poderá ser arguida a sua invalidade. Observação importante a fazer diz respeito ao projeto número 6.960 de 2002, que sugere nova redação ao artigo 1859, qual seja: extingue-se em 5 anos o direito de requerer a declaração de nulidade do testamento ou de disposição testamentária e, em 4 anos, o direito de pleitear a anulação de testamento ou disposição testamentária. Se vingar essa modificação ao artigo 1859, tornará claro que o prazo de 5 anos se aplica às hipóteses de nulidade e o prazo de 4 anos vem ao encontro do artigo 1909, que dispõe serem anuláveis as disposições testamentárias fundadas em erro, dolo ou coação. A título de informação, o registro de testamento será realizado por ordem judicial, observados os requisitos do artigo 1125 a 1127 do Código de Processo Civil. No campo das nulidades, há que se atentar também para as hipóteses de inexistência de testamento, como ocorre, por exemplo, na hipótese de perfeita ausência de vontade do testador, porque a ausência de vontade torna o ato inexistente e isto pode ser declarado a qualquer tempo. Quando falamos em vício de vontade, não podemos deixar passar a captação, que, como ensina Clóvis Bevilacqua, é o emprego de artifícios para conquistar a benevolência de alguém, no intuito interessado de obter liberalidades de sua parte em favor do captante ou de terceiros. Como todo negócio jurídico, o testamento é anulável por vício do consentimento, ou seja, por erro, dolo ou coação. Mas, se alguém fazer-se estimar pelo testador, sem maior interesse, simplesmente cuidando dele por muito tempo e despertar um sentimento de simpatia, de modo que essa pessoa venha a ser contemplada em seu testamento, esse ato chamado de captação dita inocente não é considerado vício do consentimento, porque não foram utilizados recursos considerados ilícitos. Muito embora alguns a considerem uma conduta moralmente lícita, no campo do direito é necessário que essa afeição, às vezes simulada, venha acompanhada de medidas fraudulentas para que o ato seja considerado anulável. A prescrição de anulabilidade fundada em vício do consentimento prescreve em 4 anos, como prevê o artigo 1909. Como já dissemos, o testamento é negócio jurídico solene e sua eficácia está subordinada à obediência de forma prescrita em lei. Portanto, mesmo realizado espontaneamente, o ato não terá eficácia para transferir a propriedade do patrimônio do testador para os herdeiros legatários se a vontade for externada de forma diversa da prescrita em lei. O ato será nulo. Deve-se também esclarecer que a lei não permite a figura do testamento conjuntivo ou de mão comum, isto é, aquele em que 2 pessoas, mediante um só instrumento, por um mesmo ato, dispõem de seus bens. Pode ser simultâneo
quando os testadores dispõem em benefício de terceiros, recíproco, quando os testadores se instituem um ao outro, e correspectivo, quando o benefício outorgado por um dos testadores ao outro retribui vantagem correspondente. Quanto às formas propriamente ditas, temos 3 espécies de testamento ordinário: o público, o cerrado ou místico e o particular. Ao lado das formas ordinárias, temos também os testamentos especiais, quais sejam o marítimo, o aeronáutico e o militar, conforme dispõe o artigo 1886. O testamento público é aquele escrito pelo tabelião, titular do cartório ou por seu substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador em língua nacional. Depois de lido em voz alta, na presença de 2 testemunhas, será assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. É a forma mais segura de testamento, pois ficará registrada em cartório, mas qualquer pessoa poderá ter acesso a ele, como ocorre com qualquer escritura pública. A cegueira, a surdez e o analfabetismo não impedem esta espécie de testamento. Aliás, é a mais permitida. Ao cego, somente é permitido testar por essa via, qual seja a pública, devendo o instrumento ser lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião, outra por uma das testemunhas por ele designadas, como estabelece o artigo 1867. O surdo poderá ele mesmo ler, se souber, ou, se não, designará quem o faça em seu lugar, na presença de testemunhas, conforme também dispõe o artigo 1866. E, por fim, o analfabeto, depois de lido o testamento, pedirá que uma das testemunhas assine a seu rogo, como determina o artigo 1865. O testamento cerrado, também chamado de secreto ou místico, está regulado nos artigos 1868 a 1875. Essa modalidade de testamento é escolhida por aqueles que desejam manter sua última vontade em segredo. É escrito pelo próprio testador ou por outra pessoa à sua ordem, mas por ele assinado. Feito o testamento, o testador deverá entregá-lo ao tabelião, na presença de 2 testemunhas, declarando ser aquele o seu testamento e que deseja vê-lo aprovado. O tabelião, por sua vez, lançará o auto de aprovação, declarando que o testador, na presença das testemunhas, entregou-lhe aquele instrumento para ser aprovado. A função das testemunhas, no caso do testamento cerrado, serve para confirmar haver sido o auto de aprovação do tabelião lavrado em seguida à apresentação do testamento. Como o instrumento de aprovação é um instrumento público, é lido pelo tabelião perante as testemunhas e o testador. Uma vez lido pelo tabelião, será assinado por ele, pelas testemunhas e pelo testador. Feito isso, o tabelião cerra e cose o instrumento aprovado, entregando-o ao testador ao mesmo tempo em que lança em seu livro nota do lugar, do dia e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. É praxe notorial e não uma exigência legal os tabeliães colocarem pingos de cera sobre os nós da linha que utilizaram para coser o testamento. Falecido o testador, seu testamento será levado ao juiz, que o abrirá na presença do apresentante e do escrivão. Uma vez verificada a inviolabilidade do lacre ou qualquer vício externo, será o instrumento aberto e publicado em cartório. Depois de ouvido o Ministério Público, os autos irão conclusos ao juiz, que o mandará registrar, inscrever e cumprir.
extraindo-se cópia autêntica do testamento, que será entregue ao testamenteiro para juntada ao processo de inventário. Se verificado que o lacre foi violado, o juiz imediatamente determinará a realização de perícia, servindo o laudo pericial de base para futuras controvérsias em torno da violação e a sua autoria, inclusive. Já o testamento particular, também conhecido como hológrafo, palavra que etimologicamente deriva do grego holos, que quer dizer inteiro, completo, pode ser escrito de próprio punho ou por meio mecânico. Se escrito de próprio punho, deverá ser feito pelo próprio testador, sob pena de nulidade, lido e assinado na presença de pelo menos 3 testemunhas. Se elaborado por meio mecânico, não poderá ter espaços em branco ou rasuras, devendo ser lido e assinado pelo testador, na presença também de pelo menos 3 testemunhas. Esse meio de testar dispensa a presença do tabelião, desde que presentes os requisitos acima mencionados. Porém, em razão da inexistência de qualquer registro público, caso o testamento venha a extraviar-se, não poderá ser cumprido, mesmo que as testemunhas afirmem o fato e atestem o seu conteúdo. Morto o testador, o seu testamento será publicado em juízo. Os apresentantes do instrumento, que podem ser o testamenteiro, o herdeiro ou o legatário, requererão a notificação das pessoas a quem caberia a sucessão legítima para assistirem à inquirição das testemunhas que assinaram o testamento. Presente pelo menos uma testemunha que ateste a sua assinatura, o teor das disposições testamentárias, a leitura do testamento e encontrar-se o testador em perfeito juízo de testar no momento em que fez o testamento, o juiz mandará cumprir o testamento integralmente. Todavia, se nenhuma das testemunhas comparecerem ou por haverem falecido ou por haverem desaparecido, o testamento não poderá ser cumprido. E o codicilo? Esse instituto, de origem no direito romano, nada mais é do que ato também de última vontade, só que sem instituição de herdeiro, em que seu autor ou testador determina providências de caráter não patrimonial, ou, se patrimonial, mas de pequena monta, como, por exemplo, providências sobre o seu enterro, faz esmolas de pouca importância a certas e determinadas pessoas, ou a mendigos de determinado lugar, lega móveis, roupas ou joias de pequeno valor, e excepcionalmente nomeia ou substitui testamenteiros, entre outros, como dispõem os artigos 1881, 1883 e 1998. A palavra codicilo quer dizer pequeno testamento e é o diminutivo de codex, agrupamento de folhas de pergaminhos manuscritos unidos por cadarço numa espécie de livro. A nomeação ou substituição de testamenteiro por meio de codicilo é possível. Entretanto, não é permitida a utilização desse instrumento para nomear ou deserdar herdeiros, instituir legatários, legar imóveis, enfim, fazer disposições patrimoniais de valor considerável. Como mencionado anteriormente, há também as figuras dos testamentos especiais, porém não exercem grande importância na legislação pátria. Os testamentos especiais são o marítimo, o aeronáutico e o militar.
O primeiro é permitido àquele que se encontra em viagem a bordo de navio nacional, mercante ou de guerra e que receie morrer na viagem. O segundo é facultado ao que está em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial. E o terceiro e último é prerrogativa do militar e mais pessoas que se encontram em campanha correndo riscos da guerra. Chegamos ao final da aula de hoje. Na próxima, veremos inventário e partilha. Até lá!